e Gradiva e Guerra e Paz estão, portanto, aqui unidas para a apresentação desta sessão Português do Brasil e de Portugal, que acordo. Participam nesta sessão. Vou ser muito rápido, tentar falar muito rápido, porque o tempo é escasso e, portanto, vou acelerar a 1000 a hora. Participam nesta sessão, ali da ponta esquerda, o Marco Neves, que é linguista, é professor, é autor de vários livros na Guerra e Paz, o último dos quais é a história do português desde o Big Bang. A seguir, o Nuno Pacheco, que é um dos baluartes do jornalismo cultural em Portugal, autor da Gradiva e autor do livro Acordo Ortográfico, Um Beco Sem Saída. Um beco com saída. Não haverá nunca hipótese, eu trocarei sempre este título até ao fim da vida. Portanto, acho que é a segunda vez em que participamos num debate e eu troco o título. Fernando Venâncio, que está aqui à minha direita, é escritor, é ensaísta, cronista, é autor de vários livros, mas sobretudo de um livro que mereceu o aplauso de linguistas de todo o mundo. E quando eu digo de todo o mundo, é mesmo de todo o mundo. O livro foi publicado pela Guerra e Paz Editores, chama-se Assim Nasceu uma Língua, e é um livro que tem a virtude de ser apreciado por linguistas e de ser um livro muito, muito popular e, nesta altura, confesso também, com uma dimensão internacional, com publicação já na Galiza, mas muito procurado, a nossa edição também no Brasil e nos Estados Unidos. O ponto de partida para esta nossa conversa é o seguinte: o quadro cultural, político, económico, a distância geográfica de cada um dos países que usa a língua portuguesa aponta, evidentemente, para uma utilização diferente da língua portuguesa em cada um dos países. Em cada um desses países também há dinâmicas de relação com a língua que produzem diferenças. Isso faz com que o português que se fala, e não só o que se fala, mas também o que se escreve em cada um dos países, mude e ganhe, num certo sentido, um rosto próprio, não é? As línguas afastam-se e em vez do português, será que, pergunto eu, e começo a perguntar aos meus convidados, será que passará a haver vários portugueses? É assim? Isso é bom? Isso é mau? Será que a liberdade dos povos desmancha qualquer tentativa de acordo ortográfico imposto, por exemplo, pelos poderes políticos? São estas as perguntas que eu deixo à consideração. Primeiro do Marco Neves, depois do Nuno Pacheco, a seguir do Fernando Venâncio. Marco, a palavra é tua. Acho que já está ligado o microfone, nós estávamos aqui um pouco baralhados se havíamos ligar ou não. Antes de mais, obrigado a todos por estar aqui e ao Manuel pelo convite para fazer parte. Quem começa está numa posição um pouco ingrata, porque é sempre mais difícil arrancar este tipo de debates, mas eu tentarei fazer o melhor possível e tentando responder aqui à pergunta, a natureza das línguas em geral, e foi assim na história da humanidade, tende à separação entre línguas e à divergência entre línguas quando há separação e divergência entre os vários grupos humanos que falam essas línguas. Isto seria, digamos, a natureza das línguas e da humanidade e que tem como reflexo o facto de existirem muitas línguas. Se fosse ao contrário, se a tendência fosse para nos aproximarmos todos, hoje falávamos todos uma só língua, porque ao longo do tempo teríamos terminado nessa... Não é isso que acontece, por vários motivos, não vamos estar aqui agora a discuti-los, mas esta tendência não é, apesar do que eu estou a dizer, que eu acabei de dizer, não é inevitável. Há certos processos que se notam em várias línguas que podem levar à aproximação entre línguas, quando há um maior grau de contactos, quando há mais pessoas a falar, quando um grupo começa a falar mais com outro grupo, quando isso vê-se nas próprias línguas europeias da atualidade, em que há uma aproximação. Está a ser estudada, há várias maneiras de ver esta aproximação. Esta aproximação tem várias explicações. Há um maior contacto, há uma maior troca de ideias, de equipamentos, de progresso, enfim, há uma série de outros fatores que levam a esta possível aproximação de algumas línguas, principalmente no espaço ocidental. Agora, o português parece ter, e eu neste último livro que o Manuel estava a referir, tento descrever isso, o português, enquanto língua, e eu, aliás, já tivemos várias conversas com o Fernando há pouco tempo sobre esta questão, enquanto língua, o português
na sua norma, ainda é a mesma língua do português de Portugal e português do Brasil, apesar de todas as diferenças que tem, mas tem uma dinâmica que nos parece diferente de línguas como, por exemplo, e mostrei neste livro essas medições da dinâmica do castelhano, por exemplo, em que parece haver uma ligeira aproximação entre as várias variantes, ou pelo menos entre aquelas que testamos nas experiências que descrevo no livro. No caso do português, parece haver uma ligeira divergência, uma maior divergência do que havia, por exemplo, há 50 anos. Isto porquê? Podemos agora todos discutir essas razões, mas a verdade é que não são razões, para dizer a verdade, não me parece que sejam razões linguísticas, no sentido em que não é impossível que haja aproximação, como eu estava a dizer. Mas a verdade é que Portugal e o Brasil, desde a independência do Brasil, e continuamos neste processo, vivem muito longe um do outro, culturalmente, geograficamente é óbvio, não é? Mas para lá da geografia, na atenção que damos uns aos outros. Nós damos atenção ao Brasil, alguma, o Brasil talvez nos dê menos, mas não é suficiente para reverter, pelo menos até agora, para reverter esta aproximação. O acordo ortográfico, que é, digamos, a grande discussão dos dias de hoje no que toca à língua, é digamos, não consegue, nem nunca conseguiria inverter esta tendência, porque, na verdade, esta dinâmica não tem nada a ver com a ortografia. E é por isso, essa é a grande razão pela qual eu, pessoalmente, não me parece que o acordo seja válido ou que tenha sido útil, porque nós já tínhamos uma ortografia relativamente próxima. Aquilo que distingue as duas variantes principais, já há outras, não é? Mas as duas principais variantes, e se quisermos as duas normas do português, não é a ortografia, é tudo o resto que está à volta. E por isso parece-me que o acordo, e esta é, quanto a mim, a grande crítica que possamos fazer, para lá todas as outras críticas técnicas e políticas e jurídicas, como já este livro explica muito bem, para lá todas essas, a grande crítica é não serve para nada. Se nós quisermos aproximar as duas variantes, não é por aí que devemos ir. E a pergunta, como o Manuel disse, será que queremos, de facto, aproximar esta riqueza, esta diversidade das línguas? Às vezes aumenta, outras vezes diminui, mas são processos que estão muito para lá daquilo que nós podemos fazer de forma consciente. Eu não quero alongar muito, se eu estiver a alongar me digam, porque o tempo é tão curto, houve ao longo da história alguns processos politicamente pensados de aproximação ou de mudança linguística, mas são raros aqueles que têm sucesso. Os exemplos que eu posso dar assim muito de repente será a criação nos últimos 50 anos de uma norma unificada para o basco, por exemplo, que era uma língua que tinha uma diversidade que impedia a comunicação entre os vários dialetos. Podemos pensar também na maneira como o turco foi afastado do turco otomano de forma artificial, mas são exemplos muito concretos e com motivações políticas muito, muito fortes para que pudesse funcionar. Ou seja, só quando temos uma motivação que é assumida por uma população de forma consciente é que nós conseguimos mexer politicamente na língua. Tirando estes casos, é muito difícil e não me parece que haja, nem do lado brasileiro, porque o Brasil, culturalmente, é uma entidade que se basta a si própria. O Brasil, gostemos ou não precisa de nós para nada. E nós também não temos que estar a olhar para eles Ou seja, tendo em conta esta dinâmica, não há, digamos, força social para conseguirmos impedir que o português do Brasil e o português de Portugal caminhem lado a lado, por enquanto, e depois cada vez mais, provavelmente, de forma afastada, a não ser que aconteça alguma coisa que nós não sabemos o que é. Mas não é certamente um acordo vindo de cima para baixo. Será sempre algo de baixo para cima, se é que esse algo pode acontecer. Bom, boa tarde. Obrigado a todos por terem vindo neste dia complicado. As línguas, como disse aqui o Marco, são um bocadinho como as famílias, não é? Duas pessoas conhecem-se, casam, têm filhos, têm netos, têm bisnetos, e cada um desses seres vai seguindo a sua existência, continuando a pertencer à mesma família. Portanto, há um elo que continua a uni-los, apesar de cada um passar a vestir-se de uma determinada maneira, a ter a sua maneira de ser, a trabalhar em coisas diferentes que os pais ou que os avós trabalharam. No entanto, a família é a mesma. No caso das línguas e no caso de Portugal e do Brasil, é evidente que
a língua portuguesa foi ganhando ao longo dos tempos duas variantes claras e bem demarcadas, que é a variante europeia portuguesa e a variante americana brasileira. O que é que acontece? Estas variantes foram ganhando cada vez maiores diferenças por causa das culturas próprias. Não é apenas o afastamento do Atlântico, é até porque, como se sabe ao longo dos anos, e não é de agora, há contactos regulares entre Portugal e Brasil, pessoas que vêm para cá, pessoas que vão para lá, não só de férias, mas a trabalhar e a trocar impressões e a trabalhar conjuntamente. Isso é cada vez mais agora, existe cada vez mais agora. No entanto, não é isso que vai fazer com que cada uma das línguas siga um outro caminho, um caminho de convergência. Há um caminho de divergência que é, começo por dizer, saudável, salutar, e é um caminho que nos dá um retrato, por um lado, da maneira como nós falamos, da maneira como nós expomos as coisas, e escrevemos um retrato do que é a cultura portuguesa, e no caso do Brasil a mesma coisa. A guerra que se criou, que é uma guerra artificial, que diz, os brasileiros falam português errado, ou os portugueses não falam português como nós, essa guerra não faz o mínimo sentido. Nasce um bocadinho da ignorância e também da mania de que, como isto é português tem que ser tudo igual. Não, não é? Aliás, é curioso, ainda há bocadinho, numa conversa com o Fernando Venâncio, eu estava a dizer-lhe que fui os corretores ortográficos do programa Word, quem escreve textos sabe isso, estão sempre a ser atualizados, não é? A mais recente atualização do Windows 10, do corretor ortográfico, dá, curiosamente, um aumento das variantes ortográficas de cada país em lugar de uma diminuição. O que significa que qualquer tentativa de unificação anda a contraciclo daquilo que é a realidade atual e de que era a realidade já aqui há 10, 20, 30, 50 anos. Com a história do acordo, já foi falado aqui uma vez, o que se tentou foi contrariar a tendência geral, com o medo que, os brasileiros passam a falar brasileiro, deixa de ser português e nós, coitadinhos, ficamos aqui numa pequenina jaula a falar português sozinhos, mas na verdade isso não tem pés na cabeça. Os americanos têm uma escrita e uma fala diferente da dos ingleses, embora obviamente seja a mesma língua, seja o mesmo inglês, mas com duas variantes claras, que aliás ao longo dos anos têm dado para muitas anedotas e para muitas brincadeiras. Quem quiser saber as diferenças entre o português, entre o inglês de Inglaterra, já para não falar nos outros, e o americano, são dois, mas há muitos mais, basta ir à internet e tem lá uma lista que nunca mais acaba. A verdade é que, primeiro, a diferença é salutar. Segundo, o facto de portugueses e brasileiros continuarem a contactar, a falar, etc., só enriquece os seus conhecimentos e também o seu modo de expressar. Quanto mais formas de expressão linguística se conhecerem, melhor se fala a sua própria expressão linguística. No nosso caso, o português de Portugal. No caso do Brasil, o português do Brasil. Mas isto é um caminho de progresso, não é um caminho de atraso. Pelo contrário, o caminho de atraso é tentar amarrar tudo isto a uma única corrente, dizendo, isto agora escreve tudo da mesma maneira, é tudo igual, isto é tudo português, vamos lá ver se não nos desentendemos. Não é preciso. Nós entendemos há muito tempo, é muito bom termos estas variantes e era muito bom termos ainda mais um português de cada um dos países onde o português é falado e escrito. Para já fiquem por aqui. Muito boa tarde. Eu tenho duas más notícias acerca do acordo ortográfico. Uma é que o acordo está por um fio, só que esse fio é fortíssimo. Esse fio chama-se Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Podem acreditar que é ele que está a segurar o acordo ortográfico. Sem isso ele, mas ele é o super-ministro, mas sem isso ele, eu não creio que o Costa aguentasse 2 meses o acordo ortográfico. Essa é a primeira má notícia. Augusto Santos Silva vai ficar ainda algum tempo a dominar isto tudo, a segurar isto tudo. A segunda má notícia é que os meus queridos colegas linguistas portugueses
não lhes interessa a ponta de um corno no acordo ortográfico. Em 30 anos não produziram um único artigo, para não deixar um livro, um único artigo a defender o acordo, a dizer que virtudes intrínsecas ele teria, a dizer que reais vantagens ele teria, nem um. Isto é uma cumplicidade, para não dizer uma coisa muito pior. Os meus amigos, digo eu, alguns são meus amigos, mas os meus colegas linguistas portugueses são cúmplices. Eu sei de alguns que não estão nada de acordo com o acordo, mas estão muito caladinhos. Porque há realmente um acordo de silêncio. Objetivamente, eu não pertenço ao grupo, sou linguista, mas formei no outro sítio. Há realmente um silêncio cúmplice há 30 anos. Eu estou a preparar um livro exatamente sobre as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. O título é secreto, é tão secreto que eu próprio não sei. O único que o sabe é o meu amantíssimo editor, Manuel S. Fonseca. E aí vou falar também nesse assunto que é estranhíssimo, que o antiacordismo português esteja a ser contaminado por um antibrasileirismo estúpido, mas consistente. A culpa é do Brasil. Os brasileiros é que impuseram. Nós também vamos escrever à brasileira. Parvos. Quem inventou tudo isto foi Deus o tenha no céu, o Casteleiro. E o Casteleiro fez este acordo em cima do joelho e andou à volta do mundo a vendê-lo. Vendeu muito bem no Brasil, porque era facílimo, era tirar o trema e umas coisinhas mais. Foram os portugueses que criaram o acordo ortográfico e ninguém mais. E não digo a academia, porque pelo contrário, na academia houve e há, penso eu, ainda alguma pressão em sentido contrário, alguma resistência, sobretudo na pessoa do antigo presidente Artur Anselmo e da nossa querida corretora, e mais do que isso, Ana Salgado. Mas de resto a academia também está muito silenciosa. Eu não me lembro, francamente, e já tenho 66 anos, e portanto não me lembro, durante muitos anos, de haver qualquer problema entre o português de Portugal e do Brasil. Tirando uns senhores coitadinhos que achavam que era impossível escrever um comunicado conjunto entre os dois países. Continua a não ser, já agora, porque em termos de vocabulário há milhares de palavras diferentes, milhares, não são centenas, são milhares. E já agora era bom termos consciência de que a ideia peregrina de que a feitura de um comunicado é que vai ditar o futuro de umas línguas é a coisa mais estúpida que à face da Terra já existiu. Não faz o mínimo sentido. Não é por um comunicado que nós vamos ditar o caminho de uma língua para aqui e o caminho de uma outra língua para ali. Ou ditar o caminho da união entre duas variantes. Não faz sentido nenhum. E, portanto, na verdade, o que acontece é, isto só nos enriquece, não devia haver guerra rigorosamente nenhuma, mesmo no ensino, onde parece que há problemas, professores que dizem, você escreveu mal, porque isso está a escrever de uma maneira que não é correta para Portugal. É evidente que no ensino os professores têm normas gramaticais, têm normas que têm a ver com a estrutura das frases, etc. No Brasil, essas normas são outras. Quem aprender português em Lisboa ou no Porto vai ter um português diferente se aprender no Rio ou em São Paulo. Não tenho a mínima dúvida. Agora, que isso constitui um problema. Quando alunos circulam do Brasil para Portugal e de Portugal para o Brasil, não me parece que faça sentido. Porque devia haver conhecimento suficiente dos professores para perceber que o aluno está a escrever na sua norma e, portanto, se isso for aceito, e se fosse aceito, por exemplo, academicamente, poderia fazer sentido. É uma questão em aberto, em discussão, mas tem dado problemas. Eu sei que tem dado e tem havido muitos artigos sobre isso, aliás, aliás, muitas reclamações sobre a maneira como alunos brasileiros serão tratados em Portugal. Não sei se no Brasil é a mesma coisa em relação a alunos portugueses. Mas, na verdade, não há razões para haver guerra.
Há razões para haver um alargar do conhecimento e a aceitação pacífica de duas variantes que têm, cada uma delas, uma cultura riquíssima por trás e que não há nenhuma razão para estarem a torcer o seu próprio modo de escrever ou de falar por causa de haver um vizinho que fala e escreve de outra maneira. É só isto. Eu queria só saber porque que há aqui 3 defensores do acordo, desculpem, 3 pessoas hostis ao acordo e não há nenhum defensor do acordo. Qual é a razão disso? A razão é muito simples, a razão é que a ideia é juntar três autores de duas editoras e na minha editora não há nenhum das pessoas pelo menos, favorável ao acordo. Portanto, não tenho autores meus que possa trazer aqui nesse sentido. E pareceu-me que era um tema interessante haver uma certa homogeneidade. Posso só dizer uma coisa breve? Este debate, em princípio, não é centrado no acordo. É centrado na variante portuguesa e brasileira e o acordo entra aí pela porta lateral, se quisermos. Portanto, não é uma coisa sobre... Tudo bem, diz ali, mas a ideia pode um acordo apagar essa diversidade? Pergunta. Agora, de facto, não há aqui... Eu já participei na Feira do Livro, em anos anteriores, em debates sobre o acordo ortográfico, com pessoas contra e a favor. O grande problema é as pessoas a favor. É tão difícil apanhar uma para fazer um debate. Tão difícil. Vou-vos dizer, eu tenho-me esforçado tanto quando quero levar algo. Eu próprio sugiro, quando convidam para coisas, arranjem-me alguém adversário, entre aspas. Alguém que defenda o acordo ortográfico e que tenha paciência para vir defender os seus pontos de vista. É raríssimo, não se consegue. Uma vez tinha uma coisa com o professor Malaca Casteleiro que falhou, não estava lá, e mandou uma pessoa, coitada, que se viu em palpos de aranha, para defender o que quer que fosse. O drama é este. E vou-vos ser sincero, é pena. Eu gostava que houvesse, da parte das pessoas que defendem o acordo, gente com bons argumentos, gente com capacidade para dialogar, taco a taco, quer na parte técnica, científica, quer na parte dos resultados que o acordo dá. Isso gostaria imenso. Adorava. E gostava de fazer aqui ou em qualquer lugar muitos debates para essas pessoas. Estou disponibilíssimo. Se conhecerem, façam favor.